Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. No dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. Tem gente que faz de tudo para ganhar dinheiro, não é? Até mesmo usar o nome de Deus. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar os testemunhos mais mentirosos já contados, parte 2. Casos que escancaram o uso da fé como ferramenta de manipulação. Um cantor que forjou uma conversão ao vivo só para tocar na rádio gospel, um suposto cego que assistia o apóstolo Valdemiro mesmo sem enxergar, e um pregador mirim americano treinado pelos próprios pais para enganar multidões em troca de dinheiro. E para fechar, o caso que está dando o que falar, né? O Miguel Oliveira, um menino que diz ter sido curado aos 3 anos e virou profeta, mas que não consegue provar nada do que diz. A pergunta é, até onde vai a fé? E onde começa a farsa? Eu sou Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Consegue imaginar o quão impactante seria você estar ouvindo uma rádio gospel e de repente entrar ao vivo um homem que dizia ser integrante de uma banda famosa contando que acabou de se converter naquele momento graças à programação da rádio? Depois disso, ele teria realmente deixado para trás o seu antigo eu pecaminoso, buscando uma vida santa, passando a tocar em igrejas e compartilhando seu emocionante testemunho com os fiéis. Até poderia ser verdade, afinal, histórias assim realmente acontecem com certa frequência. Mas a realidade é que tudo isso que eu contei foi uma farsa, criada apenas para benefício próprio. Tudo veio à tona quando o cantor Vlad participou do podcast do canal Pax e revelou toda a verdade. Ele havia enganado a rádio gospel para conseguir que a sua música fosse tocada. Ele contou que tinha um grande desejo de ver seu disco sendo tocado na rádio. Chegou a entregar o material para eles, mas a emissora simplesmente ignorou, não colocou nenhuma das músicas no ar. Fui lá na rádio, levei meu disco, pegaram o disco e nada de tocar. Não tocaram. Porque na época tava Brother Simeon, Atos 2, tava tocando todo mundo ali, eu queria me envolver também. E eu achei por bem que eu ia tocar, mas eles não aceitavam. Segundo ele, o motivo das suas músicas não terem tocado foi porque existia um certo monopólio dentro da rádio ligado à igreja. Mas o desejo era tão grande que o cantor acabou arquitetando um plano nada cristão, diga-se de passagem. Ele decidiu ligar para a rádio fingindo ser um recém-convertido, afirmando que havia acabado de se entregar a Jesus graças à programação deles. Como se não bastasse, disse que era integrante de uma banda muito famosa e, para finalizar o golpe, pediu uma oportunidade de mostrar o seu trabalho na rádio. Veio uma vozinha assim no meu ouvido. Por que você não fala que você é de uma banda famosa, liga pra rádio e fala que se converteu? É mesmo? É. Deu um golpe. É, exatamente. E aí foi tiro e queda, né? E a rádio comprou a ideia. Falei, olha, eu sou o Vlad da banda tal, não sei o que, me converti agora, aceitei a Jesus, eu queria uma oportunidade aí com vocês, porque eu não quero mais saber disso, dessa vida e tal. Você se converteu? Vlad, como foi sua conversão? Com aquela voz rouca. Ah, você tá zoando! Oi, Bop. Né? Oi, Bop. Por favor, traga seu disco aqui pra nós. Aí ele veio e começou a tocar na rádio gospel, a música do Vlad. Pois é, e não é que o cara conseguiu mesmo a oportunidade e ao vivo ainda por cima, ele contou a sua história misturando verdades com mentiras de um jeito tão convincente que no fim das contas conseguiu o que queria. Teve a sua música tocada na rádio e ainda vendeu discos, muitos discos. Aí tocando sua música. Tocando minha música, eu adorando e as igrejas começando a ligar pra mim. Você tem noção quantos discos você vendeu? Ah, eu vendi uns 5 mil na época. É nada. É, sério, porque eu fui nas igrejas. Fui convidado pelas igrejas. Você começou a rolar o circuito todo. O circuito todo, porque era conhecido. E não parou por aí. Ele ainda começou a visitar igrejas compartilhando aquele testemunho falso como se fosse uma grande história de fé e transformação. Só que no fim das contas, o Vlad reconheceu que estava errado. Dá pra dizer ali que a consciência e principalmente Deus pesaram e ele acabou admitindo tudo. Eu digo assim, isso não justifica
você mentir, porque a mentira realmente é do diabo, tá? Sim. Quando você tem Jesus Cristo na sua vida, você não tem que viver na mentira, você tem que realmente ser de Deus, verdadeiro. Doa quem doer, como eu tô sendo agora. Ele assumiu o erro e decidiu deixar tudo aquilo para trás. Pelo menos, ao que tudo indica, acabou se convertendo de verdade e hoje ele congrega na Assembleia de Deus. Mas a música ficou no passado, né? Atualmente ele atende por outro título, Dr. Black. Durante um culto na Igreja Mundial do Poder de Deus, no ano de 2017, um homem disse ter sido curado de uma cegueira que tinha há 4 anos. Até aí, tudo certo, né? Já aconteceram ali outros casos de cura surpreendentes. Mas não foi bem isso que rolou dessa vez. O grande Valdemiro, empolgadíssimo com o que acreditava ser uma cura milagrosa, chegou a dizer que o homem teria uma vida normal a partir daquele momento. Animado, claro, né? Chamou o rapaz para contar o seu testemunho ali mesmo. Você é onde? Eu sou de Naviraí, Mato Grosso do Sul, meu! Há quanto tempo você não enxerga? Eu tô com 4 anos que eu não vejo, rapaz! 4 anos? Você começou a me ver já agora? Olha pra mim aqui. Você já tá me vendo já? Ah, com o chapéu branco! É pra glorificar! Olha a alegria deste homem! Começou a ver! Estava tudo indo bem, até que no meio do testemunho o homem soltou uma frase que deixou todo mundo desconfiado. Disse que assistia ao apóstolo 24 horas por dia. É, mas você vai viver uma vida normal, filho. Você tá feliz, não tá? Tô feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Na hora, o Valdemiro até tentou contornar a situação, corrigindo o homem, falando ali, você ouve, né? Eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Já tinha deixado um clima estranho no ar e levantou suspeitas, principalmente se tratando de quem a gente está falando. A gente não pode afirmar nada com certeza, mas a veracidade desse testemunho é no mínimo questionável, ainda mais porque Valdemiro tirou o microfone da boca do cara bem na hora. Agora, se foi tudo verdade mesmo e o homem só se enrolou nas palavras, não sei, fica aí o questionamento. Glória a Deus. Nascido em janeiro de 1944 em Long Beach, na Califórnia, Marjoe Gortner, um pregador mirim que ficou conhecido durante grande parte da sua vida ministrando a fiéis, dizendo ter nascido com o dom da cura. A sua vida de pregação se iniciou aos 4 anos de idade, para você ter ideia. At this time, let me introduce to you little Marjoe. Howdy, neighbors. May the Lord bless you. Sempre com o apoio dos seus pais. He's a born preacher. He's just a preaching machine. But it's a miracle of God. Desde pequeno, Marjoe já pregava com uma energia impressionante, realizava supostos milagres e arrecadava grandes quantias de dinheiro para sua família, graças ao que diziam ser um dom divino. Até o nome dele carregava um peso religioso, né? Marjoe, uma combinação de Maria e José. O pregador mirim era um prodígio da pregação e uma multidão ia atrás dele e dos seus milagres, sendo considerado uma celebridade religiosa. Porém, depois de anos, Marjoe expôs tudo aquilo que ele fazia não passava de uma encenação. Na realidade, os seus pais o treinavam para decorar sermões e usar técnicas de manipulação emocional para convencer os fiéis a doar dinheiro. Nada de novo até aqui, né? Ele contou que por trás das pregações e curas existia todo um treinamento feito por seus pais com o intuito de ser referência nos cultos pentecostais itinerantes. Uma hora ele cansou da farsa de ser usado pelos seus pais, se afastando do meio evangélico durante a juventude, mas decidiu voltar em 1972 para expor tudo, e com o auxílio de uma equipe de documentaristas que filmou a sua última turnê como pregador, mostrando os bastidores das manipulações dos cultos. Can God deliver a dog? Oh, yes, he can. Can God deliver a little black lovey like this? Oh, yes, he can. But folks, tonight, this little dog needs your prayers. I want someone in the congregation to help me out. Sister, would you come here? Lay hands on this dog. The Bible says they lay hands on the sick and they shall recover. And tonight, this little dog is going to be touched. Oh, I feel it. In the name of Jesus, you little dog. Goodbye.
O resultado foi um documentário, chamado de Marjoe, 1972, que até ganhou o Oscar aí de melhor documentário e revelou como alguns pregadores exploravam a fé das pessoas para conseguir lucro. I made my decision that I was going to get out. I don't know. Actually, I've been making it for 2 years, but then meeting after meeting comes along, and I just seem to like, I don't know, you get uptight financially and I have to go back, but the movie or no movie, I definitely have to get out because I'm at a point, like I said, where I either have to make the decision to go on and really do it all the way or else. Após a exposição, Marjoe buscou a vida como ator, fazendo filmes e séries, mas não teve tanto sucesso assim. Miguel Oliveira é um nome que ganhou destaque recentemente muito por conta do seu estilo marcante de pregar, por se autodenominar profeta e também pelo forte testemunho que carrega. A partir de hoje, aonde você chegar, Deus chega primeiro! Grita mais, grita! O pregador mirim conta que o começo da sua trajetória não foi nada fácil, mesmo tendo iniciado a sua vida na pregação ainda aos 3 anos de idade. E ele já teria nascido com 2 deficiências, de audição e de visão, nascendo sem cordas vocais e sem tímpano. Só que no meu dia do nascimento, eu nasci e não chorei, eu não gritei. E ela saiu com uma notícia que nenhuma mãe queria ouvir. Ela pegou e falou assim: mãezinha, o seu filho nasceu surdo e mudo. Eu nasci com uma deficiência que retirou as minhas cordas vocais e retirou meus tímpanos. Eu nasci sem. Sem os tímpanos, para quem está em casa, sem os tímpanos você não ouve. É o único órgão do seu ouvido que passa qualquer som e você consegue ouvir. Sem as cordas vocais você não consegue falar. Porém, o que também faz parte do seu testemunho é que mesmo que os médicos dissessem que ele nunca poderia ouvir ou falar, no dia que completou 3 anos de idade, ele foi curado. De repente, ele sentiu uma vontade inexplicável de ir à igreja, mesmo nunca tendo pisado em uma antes, e vale lembrar que a mãe dele era espírita. No mesmo dia, para surpresa de todos, ele não só foi, como já subiu ali no púlpito para pregar. Tudo isso com apenas 3 anos de idade, é mole? No dia do meu aniversário de 3 anos de idade, eu acordei falando e ouvindo pela manhã. No dia seguinte, eu acordei falando para minha mãe que queria ir para a igreja, sem eu nunca ter visto uma igreja porque minha mãe era de um centro. No 3º dia, eu amanheci cantando, sem nunca ter ouvido um louvor evangélico. E eu insisti com a minha mãe por 7 dias. Quando chegou no 7º dia, eu convenci minha mãe. Nós fomos para a igreja. Lá eu preguei, sem nunca ter pregado. E minha mãe aceitou Jesus e estamos há 11 anos servindo a Deus. Miguel ainda não consegue apresentar os laudos da deficiência que nasceu pelo fato de se mudar muito de casa ali durante a infância, durante alguns anos. E por isso ele acabou que não encontrou o documento. Acabou perdendo. Triste, né? Coincidência? Acho que não! Bom, eu não estou dizendo que não seja capaz de uma criança ser curada, igual ele diz que aconteceu com ele. Longe disso. Mas eu, Marcelo, sinceramente, não acredito nesse testemunho do Miguel. Principalmente diante de tudo que a gente tem visto dele aí nas últimas semanas. Eu acredito que eu ainda tenho o direito de expressar a minha opinião aqui na internet, e de usar trechos de imagens protegidas por direito autoral dentro do que a lei permite para ilustrar e contextualizar essa polêmica. Bom, mas comenta aí qual outro testemunho que você considera tenha sido extremamente exagerado, mentiroso, falso. Comenta aqui embaixo para a gente fazer uma parte 3 desse vídeo. Até o próximo. Tchau.